Antes disso, vamos fazer uma pequena revisão do que é caso de uso, né? Tá? Então, uma revisão bem rápida, tá, gente? Aqui a intenção não é ensinar caso de uso, porque para mim vocês já aprenderam isso nas outras engenharias de software. Então, só para colocar dentro do RUP, né, do desenvolvimento de software que a gente tem aí, né, tá? Antes do Scrum, porque esse aqui é o método, né? Tá? O que a gente fazia, né? E basicamente o que a gente está fazendo aqui também, né? Então, primeiro tem o espaço do problema, onde eu vou trabalhar as necessidades, né? Então, é o levantamento de necessidades que vocês fizeram em documento de visão. Então, eu estou explorando o que eu vou desenvolver, aonde que é, né? Então, esse espaço do problema. E isso me ajuda a gerar as características, né? As características, gente, poderia dizer para vocês que está relacionado, né, com o quê? Com as histórias do usuário. Tá? Então, ele está relacionado com as personas, né? Porque é lá que eu vou encontrar quem são os atores, quem são os envolvidos, quem está mesmo relacionado com o meu sistema. Tá? Então, eu posso colocar aqui essa uma das características, né? Eu vou ter minha matriz de posicionamento, né? Que é aí as ideias que eu tenho para desenvolver, e a partir dali eu vou começar a gerar as minhas histórias de usuário, né? Tá? E a partir dessas características, são as minhas histórias do usuário, ele vai ajudar a especificar o que? Os meus requisitos, que são os meus requisitos funcionais, que são os casos de uso, e os não funcionais, tá? Nesse momento, gente, eu não vou falar para vocês dos requisitos não funcionais, vou falar dos funcionais, porque os não funcionais a gente vai trabalhar isso no documento de arquitetura, né? Porque ele está muito perto dessa parte. E quando a gente começa a olhar as características, né, que é minhas personas, minha matriz de posicionamento, eu já estou no espaço da solução, né? O que eu vou construir. E a partir disso daqui, gente, eu vou definir a minha arquitetura. Então, a gente vai ter aí nos próximos passos, né, a parte da arquitetura, que vai ajudar a implementação, que vai ajudar o teste, que vai ajudar a documentação manual do usuário, né, o help, né, que a gente vai ter. Então, se vocês olharem, não está nada diferente do que a gente desenvolve hoje. Só a diferença é que hoje em dia tem algumas coisas que estão um pouco mais simples. Simples mais ou menos, né, gente? Porque a documentação do usuário antes tinha bastante coisa, né? Por quê? Porque a gente tinha a parte do treinamento, tinha a parte de que ele entendeu o que era o software. Hoje em dia não, a gente tenta fazer um software que seja o quê? Autoexplicativo. Apesar que às vezes é meio difícil, né? Tá? Mas é isso que se almeja, por isso que a gente fala que a documentação do usuário diminuiu bastante. A gente tem que continuar fazendo teste, mas olha, vejo muita gente aí, muito desenvolvimento que negligencia essa parte. É o que acontece, vai lá, coloca em produção, coloca para o usuário usar, e aí começa um monte de problema. E aí tem que ficar correndo atrás de apagar incêndio, né? Então, o teste, na verdade, para não acontecer isso. Hoje em dia, eu fico até mais preocupada com essa questão do teste, gente, por quê? Pensa bem, né? A gente está fazendo sistemas em que estão envolvendo decisões em que as pessoas estão se apoiando neles e acreditando meio que cegamente, né? Tá? Então vamos lá, né? Eu estou fazendo um sistema, né, que controla e que gerencia, né, um respirador, né? Aí eu não faço teste, aí explode o pulmão do paciente, né? Aí por quê? Porque eu esqueci de fazer teste. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tá? Apesar do pessoal até falar, mas assim, teste é um negócio super importante, principalmente dependendo do sistema que eu estou montando, né? Um sistema crítico, esse que eu falei para vocês é um sistema crítico, tá? De qualquer maneira, qualquer coisa tem que fazer um teste, né? Mas eu vejo às vezes negligenciando muito isso. A implementação, não preciso nem falar que é a codificação, né? Apesar que hoje em dia cada vez mais, né, todo mundo usa só API. Só que tem que lembrar, né? Tem gente que monta API, né? Tá? Então, como é que é, né? Aí, assim, o cara que monta API não faz teste, né? Aí você usa API, né? Beleza, né? Mas não preciso nem dizer, continuar o raciocínio, né? Tá? Então, tudo muito complicado, gente. A gente não pode esquecer de todas essas fases aqui que são de desenvolvimento muito importante, cada vez mais importante. Por quê? Porque as pessoas têm utilizado aquilo que já está pronto, né? Tá? Se não foi feito de acordo com uma boa arquitetura, de acordo com um bom requisito, etc., se não foi testado, se não tem uma documentação, cara, eu estou usando um negócio que eu não sei que eu estou usando. Aí depois vai dar erro, e claro, você vai colocar a culpa em quem, né? Ah, é porque eu peguei um negócio desenvolvido.
Ah, mas a culpa continua sendo sua, tá? Por quê? Porque você que era responsável por desenvolver aquilo. Se você não olhou que aquilo não estava funcionando direito, a culpa continua sendo sua. Como acontece, gente, na questão da área da saúde, tá? Então, só para colocar para vocês, né? Porque tem médico que às vezes não querem usar determinadas coisas. Por quê? Porque ele não pode colocar dentro da legislação, tá? Se ele usar alguma coisa que não funciona direito, não adianta ele falar que a culpa é do fabricante. A culpa até é do fabricante, mas a culpa também é do médico, né? Em termos legislativos, o médico tem que saber o que ele está usando, e se acontecer alguma coisa com o paciente, né, a culpa fica sendo do médico, tá? Então, essas coisas são bastante complicadas, mas enfim, né, vamos lá, continuando com a nossa aulinha. E o que é o modelo de caso de uso? Tá? O modelo de caso de uso é uma forma do engenheiro de requisitos especificar os limites e funcionalidades do sistema. Então, é para mostrar os requisitos funcionais, tá? Então, o que vai ter de função no sistema. Então, ele permite que clientes e usuários validem o sistema. Então, ele não pode ser num palavreado, gente, que o cliente e o usuário não consigam entender. Então, assim, incluir aluno. Incluir aluno, gente, a gente está falando de tabela de aluno, né? Tá? O que significa isso para o cliente? O cliente inclui aluno aonde? Não, ele matricula aluno. Então, a inclusão do aluno não deve ser escrito no modelo de caso de uso como incluir aluno, porque incluir aluno você está falando de CRUD, né? CRUD é aquele negócio de inserir, deletar, né? Consultar, alterar, né? Que a gente tem na tabela no banco de dados. O cliente nem sabe onde fica armazenado, nem sabe o que é banco de dados. E para piorar, tá, gente? Hoje em dia a gente tem o quê? O NoSQL, né? Tá? Então, banco de dados NoSQL. Se você usar um banco de dados NoSQL, você não vai ter include. Você não vai incluir nada. Né? Você não vai ter lá um SQL, né? Include, né? Tá? Então, não faz mais sentido a gente fazer isso. Né? A gente tem que colocar aquilo que acontece, que vai ser a funcionalidade, que é matricular aluno. Tá? Então, renovar matrícula. Renovar matrícula, você pode falar que é alterar aluno. Mas é alterar porque eu vou apagar o que eu tinha antes e vou reescrever? Sobrescrever? Não, né? Na verdade, seria rematrícula uma inclusão. Mas eu vou ter que incluir aluno? Incluir aluno é quando? É quando eu estou matriculando e quando eu estou fazendo rematrícula. Vocês viram a confusão? Então, incluir aluno, gente, é a pior coisa que tem para você colocar, tá? A gente vai conversar mais algumas coisas, mas assim, estou colocando para vocês algumas coisas aí que realmente é prática, tá? É prática do mercado, é prática de um monte de gente que, na verdade, faz o caso de uso só por fazer. Não usa efetivamente o caso de uso para desenvolver. Se você for realmente usar o caso de uso para desenvolver, você tem que usar o palavreado do cliente, do usuário, porque você vai validar isso com ele, tá? Então, vamos lá. Que os desenvolvedores do sistema construam o que é esperado. Tá? Porque aí eu sei o que eu quero fazer. Eu quero fazer a matrícula, eu vou procurar até as regras de negócio de matrícula. Agora, você fala incluir aluno, qual a regra de negócio que eu vou usar? Eu não sei nem que regra eu vou usar, né, para desenvolver. Então, assim, vocês viram como tudo é muito complicado. E é um negócio simples, gente. Quais são os componentes? A gente só usa caso de uso e ator. São duas coisinhas e uma linha para ligar o caso de uso ao ator. Né? Não consigo entender. Né? Então, assim, quando o caso de uso está ruim, gente, o problema não é o caso de uso. É quem desenvolveu. É a mesma coisa de falar, esse texto, a escrita dele está ruim. É por conta do português? A culpa é do português? É da língua portuguesa? Não. A culpa é de quem escreveu, né? Aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá. O que são os atores? Atores são papéis de elementos externos ao sistema que interagem diretamente com o sistema. Tá? Na verdade, gente, isso aqui já não tem nem muito mais sentido, né? Precisava até arrumar, mas eu acabo deixando aqui para contar a historinha, né? É que no passado, gente, quando a gente falava de papéis, de atores, né, de quem você colocava para desenvolver lá o sistema, né, no DFD, né, no diagrama de fluxo de dados, era importante quem fornecia informação, quem dava a informação, tá? Então, num caso desse, né, num DFD, eu tinha lá o aluno, mas eu não tinha a secretária, porque a secretária que inseria os dados, né, hoje em dia é o próprio aluno, né, mas no passado tem que lembrar que tem uma época que a gente não tinha internet, tá? Então, quem fazia a matrícula era a secretária. A secretária não aparecia como ator, né? Por quê? Porque ela era só a pessoa que estava transcrevendo a informação que o aluno estava dando.
né? Tá? Eu tinha mais importância com relação ao aluno. Tá? Para o caso de uso, ele é importante tanto quem dá a informação, porque provavelmente ele quem inicia a funcionalidade, tá? Quanto a pessoa que faz a transcrição, se no caso não é a própria pessoa que está inserindo aquele dado. Né? Tá? Então, numa venda, tá? Numa venda, né, eu tenho o cliente que está dizendo que ele quer comprar. Mas eu tenho um vendedor que está lá montando a nota fiscal, que está realizando a venda diretamente. Então, eu vou precisar desses dois atores. Tá? Agora, se a pessoa que está informando é a mesma que está digitando, que está interagindo, é um ator só, né? Tá? Então, essa é a questão do ator. Que no nosso caso são as personas, né? As personas vão estar relacionadas aqui, né? Um outro sistema que interage com o sistema a ser desenvolvido também é considerado um ator, desde que esse sistema não faça parte do desenvolvimento. Eu não posso pegar um módulo, tá, que é do meu sistema e dizer que ele é um ator, né? O ator tem que ser lá, né, o sistema de pagamento, sendo que eu estou fazendo, né, um sistema de vendas. Né, tá? Então, o sistema de pagamento é para ver como é que é feito o pagamento, né? Então, a forma de pagamento, como é feito, não está dentro do meu sistema de venda. O meu sistema de venda fala assim, agora tem que pagar, ele manda para o sistema de pagamento, o sistema de pagamento resolve isso e devolve para ele que o cara pagou, não pagou, se é para enviar, não é para enviar e tudo mais, tá? Então, aqui, exemplo de atores, né? Então, o cliente, a secretária, o sistema de vendas, que não seja o sistema que estamos desenvolvendo, né? Tá? O glicosímetro, né? Então pode ser um aparelho, né? Que o glicosímetro, por exemplo, é um aparelho que mede a glicemia de uma pessoa, ele pode ser conectado ao computador por um cabo, né? Então isso aqui também já é um pouquinho antigo, né, gente? O glicosímetro seria como se a gente estivesse pensando aí num fitness, né? Tá? Um IoT, né? Tá? Então, todos esses são atores porque estão fornecendo uma informação ou estão interagindo com o sistema, tá bom? Então isso é considerado ator. Caso de uso. O que é o caso de uso? Elas são as funcionalidades que o sistema realiza que fornecem um benefício a um ator específico, tá? Então, ele tem que devolver alguma coisa a alguém. Se ele não devolver, gente, para que ele existe? Né? Então, aquele famoso relatório, né, que você faz, tal, etc., monta e ninguém lê, ninguém acessa, não é para ninguém. Aí, para que você vai fazer? Para que você vai gastar? Né? Aqui a gente volta para um outro ponto. Imprimir relatório. Pessoal, imprimir relatório, ele é o que, na verdade? Imprimir relatório é uma saída de alguma funcionalidade que você fez. Se você vai imprimir, se você vai colocar isso na tela, como é que ele vai ser? Não é o relatório em si. Por exemplo, é o cálculo da venda mensal. É isso que o cara quer. Ele quer saber quanto que ele vendeu no mês. Tá? Que a saída pode ser um relatório, pode ser alguma coisa na tela. Então, não tem sentido eu ter um caso chamado imprimir relatório. É imprimir relatório do quê? Aí você fala assim, não, porque eu coloquei todos os relatórios lá, tá? E você vai lembrar de todos os relatórios que você tem que fazer no sistema. Você vai calcular quanto que você vai cobrar do cliente através aí dos casos de uso das funcionalidades que você tem. Imprimir relatório custa quanto, gente? Se eu tiver que imprimir um relatório só, ele vai custar mais barato. Se eu tiver que imprimir 20 relatórios, vai custar um tanto. Se eu tiver 100 relatórios para imprimir, vocês viram que não dá para calcular? Imprimir relatório não é caso de uso. Ele é resultado de alguma atividade, alguma funcionalidade que você tem. Né? A média, né, da glicemia do paciente, ou, né, você pode colocar assim, medidas de glicemias mensais do paciente, né, tá em cálculo da medida. Então, geralmente é um cálculo, é um processamento, que inclusive, gente, dependendo do que tem que ser feito, as regras são complicadas, ou as regras podem ser simples, pode ter um processamento lá dentro. Então, colocar esse imprimir relatório não faz sentido algum, tá? Então, vocês já fiquem sabendo. Imprimir relatório não existe. Existe o que tem que ser feito. E que aí no final você vai colocar isso como uma tela, vai colocar isso como um relatório, se isso vai ser impresso ou não, tá? Depende aí do que você vai ter dentro da funcionalidade, tá bom? As características de uso são sempre iniciadas por um ator, tá, gente? Esquece um pouco que é ator tempo, tá? Porque o ator tempo, o grande problema do ator tempo é que você deixa largado e se der um pau no sistema? E se acabar a energia elétrica? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu na realidade. Sistema de pagamento.
tá? Então, o pagamento aí né, no começo do mês, no final do mês, ou seja, o salário da pessoa, né? Um dia eu estava lá, né, num cliente, né? Eu chegava um pouquinho mais tarde, porque o pessoal queria que, né, ter uma horinha lá, né? Que era realmente eles entravam às 8 horas, eu entrava às 9, porque eles tinham das 8 às 9 para resolver os pepinos, fazer as coisas todas, para enfim a gente, né, começar a consultoria, que era uma mentoria de caso de uso. Eu cheguei lá, cara, uma bagunça, todo mundo correndo para lá e para cá e falando, olha, acho que hoje não vou conseguir, a gente não vai conseguir falar com você, tal, etc. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, a pior coisa que poderia estar acontecendo, não rodou o sistema de pagamento. Até aí, né, pessoal, não rodou o sistema de pagamento, quer dizer que ninguém recebeu o seu salário, né? Aí você pode falar assim, não, tá todo mundo em polvorosa porque não recebeu o seu próprio salário. Aí eles foram me explicar porque eles estavam em polvorosa, porque quem descobriu que não tinha rodado o sistema de pagamento foi o presidente da empresa. O presidente da empresa foi lá ver o seu salário, né, e cadê o seu salário, né? E aí ele ligou para saber, e descobriram, né, que deu uma pane, deu um problema e não rodou a folha de pagamento. Então, vocês imaginem o problemaço que é. Então, assim, sempre iniciada por ator, e aí que eles foram olhar lá, né, quem que era o ator, não era o tal do autor tempo. Ou seja, ninguém ia olhar para ver se rodou. Então, assim, o que eles fizeram? Eles colocaram uma pessoa para olhar. Né? Então, por isso que assim, é sempre iniciado por ator. Esse negócio de ator tempo tem que tomar cuidado. Nem que seja, tá, gente, que tenha um cara lá, um funcionário que, né, ele vai estar fazendo as coisas dele lá no RH, mas que se não rodar, né, o sistema avisa, pita, pi, né, e aí ele vai lá ver que não rodou ou que não começou a rodar, né, a folha de pagamento. Então, cuidado com o ator tempo, tá? É bom ter alguém olhando para ver se começou a rodar ou se, né, aquele sistema está funcionando ou não. Tá? Ele deve sempre retornar o resultado, o valor ao autor. Né? Então, assim, de qualquer maneira, uma das coisas que não tinha naquele caso de uso, né, que era rodar lá a folha de pagamento, então calcular ou depositar o salário, né, das pessoas, né, tá? Não tinha o ator funcionário, só tinha o ator tempo. Tudo bem ter o ator tempo que inicia, mas tem que ter o ator funcionário, que é quem recebe aquilo que aconteceu lá do presidente não receber, tá? Então, de qualquer maneira, no caso de uso, que não tinha só um ator, tinham dois atores, né? Que era o que recebia, que era o funcionário, né? Tá aí. Justamente foi esse, né, o ator funcionário, que disse que aquela funcionalidade não rodou, né? Tá? Então vamos lá. Cada caso de uso especifica uma funcionalidade completa envolvendo os atores interessados. Deve sempre terminar com o resultado que deve ser dado ao ator. Tá? Então tem que ser uma coisa completa. Não pode ser tipo só preencha o nome. Né? Então aqui vem outra, né? Login no sistema. Primeiro que login no sistema, gente, isso não é funcionalidade, tá? Do sistema. Ele é uma funcionalidade. Aí você fala assim, não, professor, mas isso é funcionalidade, porque eu tenho que desenvolver. Sim, sim, sim. Ele é uma funcionalidade, mas é uma funcionalidade resultante de o quê? De um requisito não funcional. Então, primeiro você tem que encontrar o requisito não funcional de segurança, de acesso, tá? Controle de acesso, tá? Dizendo que precisa controlar o acesso. Aí depois você colocar o login do sistema. E não vem com essa de, todo sistema tem login, não. É porque eu posso ter sistema que não tem acesso. Um site da internet, um aplicativo, né, que é free, né? Ah, não, senhora, tem que ter login porque eu quero ter o CPF da pessoa. Ah, tá. Aí você tem que tomar cuidado. De novo, continua sendo, né, um requisito não funcional de segurança, porque o que acontece, gente? E a privacidade? Né? A privacidade, né? Então, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, ainda mais agora com esse negócio da LGPD, que dados você está pegando essas pessoas. Porque se ela quiser, ela pode processar você, né? Tá dizendo que você está invadindo a privacidade dela, então, mais ainda, tá? Então, cuidado, esse negócio de login não tem. Tá? Login você vai ter como funcionalidade se quando você for olhar o requisito não funcional, ele aparecer como um controle necessário de acesso, tá? Então, nessa primeira leva de caso de uso, você não vai encontrar isso, tá? Porque eu não estou pedindo para colocar os requisitos não funcionais. Você pode até dizer que tem um controle de acesso, mas você vai colocar aquilo num cantinho, aquilo vai para uma lista de requisitos não funcional, depois você vai resolver isso quando for no documento de arquitetura de software, tá? Então, cuidado,
né? Cuidado com isso. Mesmo porque, gente, login do sistema, tá? Eu faço login, depois que eu termino o login, eu faço o quê? Terminou? Não. Ele deixou entrar no sistema o resultado, que é um resultado dado pro ator. Mas e aí? Eu faço o que com isso? Eu largo isso, vou embora, né? Então eu vou lá no meu ATM, né? Vou lá pegar dinheiro, vou lá e faço o login. Se for pelo caso justo, fiz o login, acabou, e vai embora, não continua. Então, assim, cuidado, tá, gente? Esse negócio do login no sistema tem que tomar muito cuidado, tá bom? Isso realmente você vai olhar depois, e aí você vai ter todo um tratamento que você vai fazer com o login do sistema. Mas vamos continuar. Essa é a anotação, tá? Então, é simples, né, gente? O ator é um bonequinho, pelo amor de Deus, gente, nada de ficar colocando lacinho, nada de fazer casinha, tá? Por que a gente tem uma anotação? A gente tem uma anotação porque como é a leitura, como é que a gente lê? Olha lá, né? Como que a gente lê? A gente lê por reconhecimento de padrão. Ninguém vem aqui e fala assim, ó, isso aqui é notação porque esse é N mais O da no, T mais A da tá, C cedilha tem som de S, A com tio em cima é an, né? E O fica ão, né? E aí eu leio notação, né? Claro que quando eu estou aprendendo a ler, é dessa forma que eu leio. Mas, né? Com o decorrer do tempo, eu olho o jeitão, né? E já sabe que é anotação, por isso que eu leio mais rápido, né? Claro que isso pode incorrer em erro, né? Tá? Por exemplo, quando eu fazia meu primeiro bolo, né? Aos 12 anos, a minha mãe escreveu maisena com S, né? Maisena é com Z, né? Tá? E aí, quando eu li, fui ler rapidamente, o que eu li? Eu li maionese, né? Em vez de maisena, né? E aí fui lá e coloquei maionese na cobertura do bolo. Claro que todo mundo fala assim, Márcia, mas você não pensou que não podia cozinhar a maionese? Gente, não pensei. Tá? Não pensei realmente, tinha 12 anos, era o primeiro bolo que eu fazia. Eu achei estranho colocar maionese, né, tá, no bolo, mas para mim estava escrito que era para colocar maionese, e coloquei maionese, né? Minha mãe veio lá, mostrou para mim, né, e falou assim, não, mas eu escrevi maisena, né? E o que eu falei para ela, né, mas aí vai dizer, né, que é com Z, né, tá, né, e tudo mais, né, tá? Mas aqui para mostrar para vocês como a gente lê por padrão. Então, se você muda o padrão, né? Então, por isso que tem aquele negócio, usar, Arial, né? Times New Roman, né? Tal, etc, etc, né? Por quê, né? Tá? Porque é a facilidade de leitura, né? Tá? E aqui, gente, se você mudar essa anotação, vai ficar difícil de quem? Para eu ler, né? Principalmente para mim, né? E eu tô lendo, né? Eu tô analisando o diagrama que vocês montaram. Então, pelo amor de Deus, não muda isso, né? Tá? Então, o ator é esse bonequinho. A interação é para dizer que esse ator está relacionado com este caso de uso. O caso de uso é a funcionalidade, tá? Pelo amor de Deus, gente, não tem setinha, tá? Setinha não significa nada. Aí você fala assim, não, mas professor, eu já vi muito ferramenta case que tem setinha. Tá, tem, mas não existe na notação da UML, não existe um significado para isso. Ele coloca que é para fazer o significado de cada um. Cada um define que significado é, tá? Mas não tem significado nenhum. Então, no meu caso, gente, não tem setinha, tá? A interação aqui é para saber que esse ator está relacionado com esse caso de uso. Ou ele fornece alguma coisa, ou ele recebe alguma coisa, ele inicia o caso de uso, tá? E o nome do caso de uso, gente, é um verbo mais um complemento, né? Tá? Porque eu falo assim, pedido. Pedido do quê? É pedido de cancelamento, é pedido de matrícula, é pedido do quê? Pedir, eu estou pedindo o quê? Tá? Então, é sempre um verbo, tá? Que é um verbo transitivo, né? Tá? Eu preciso de um complemento, eu preciso de um objeto direto, de um objeto indireto, tá? Né? Então, o caso de uso é isso. E também não é para ficar escrevendo uma novela, né? Tá? Porque eu vou ter lá depois um lugar onde eu vou descrever o que significa esse caso de uso. Mas essa é a anotação. Aqui, gente, a anotação original, o nome do caso de uso fica fora, tá? Como é o nome do ator. Mas tem muito ferramenta que eles colocam dentro, né? Então não tem muito problema, tá? Mas a anotação real. Mas para mim aqui não tem muito problema. Se quiser colocar dentro, não tem problema. O que eu acho complicado é ter setinha, porque para mim setinha não significa nada. E aqui começar, né? A colocar prédiozinho, colocar lacinho, né? Menininho, menininha, tá? Né? Tá? O ator é isso. Tá bom, gente? Aqui é um exemplo de diagrama de caso de uso. Eu tenho o aluno, tá? Eu tenho o professor e tenho a secretária. Então, matricular aluno,
anotar frequência, avaliar o aluno e emitir certificado. Vocês viram aqui que dá muito bem para entender. Se você minimamente conhece uma escola, sabe o que está acontecendo aqui. Né? Tá? Não é incluir frequência, não é incluir aluno, tá? Não é alterar nota, incluir nota do aluno, né? Imprimir, né? Tá? O certificado. Né? Então, emitir o certificado, porque tem um monte de coisa aqui, porque não é só imprimir. Né? Tem um monte de coisa que eu vou fazer aqui para emitir certificado. Tem que ver a frequência do cara, tem que ver se a nota dele como é que tá, se ele está matriculado, se está pagando em dia, tal, etc. Né? Tá? Então, esse é o diagrama de caso de uso de exemplo. Né? Tá? E aqui vem uma pergunta, gente, para mostrar para vocês que o mesmo caso de uso pode mostrar o quê? Várias soluções. Isso vai depender da forma como você desenha o seu caso de uso. Né? Então, no caso de uso 1, eu tenho matricular o aluno que está relacionado com o aluno. No caso de uso 2, o matricular aluno, né, tem o aluno e tem a secretária. E no caso 3, eu tenho matricular aluno com a secretária. Tá? Os 3 estão corretos, gente, não tem nenhum errado. Os 3 estão corretos. O que diferencia é a solução. Essa solução aqui está me dizendo que quem inicia o caso de uso, quem recebe o resultado do caso de uso, é o aluno. Né? Tá? Então, o aluno vem aqui, né? Então, essa aqui é a matrícula, né, feita pela internet. Então, o aluno vai lá, entra na internet, faz lá a sua matrícula e recebe lá o seu recibo de que ele fez a matrícula. No caso 2, eu tenho o aluno, né, que vai dar informação, que vai iniciar esse caso de uso e vai receber, né, um resultado desse caso de uso, mas não é ele que interage, é a secretária que interage. Então, ele está lá, né, no balcão, né, tá? Então, eu não tenho, essa escola não tem recurso, ou o aluno não tem, né, possibilidade de fazer a sua matrícula online, então ele vai até a faculdade ou até a escola, né, vai lá com a secretária, né, tá? E entrega a sua documentação, ela faz a matrícula, ela recebe, pega o recibo e entrega para o aluno, tá? Essa é a história. E no caso 3, né, tá? E você fala assim, mas quem inicia e quem recebe a secretária? Sim. Por quê? Porque provavelmente essa escola não tem, né, um computador, né, ou uma forma, né, em que eu consiga fazer uma fila ou vários computadores para fazer a matrícula na hora. Provavelmente o aluno vai lá na secretaria, preenche o formulário, né, tá, e faz a matrícula e a secretária dá o recibo de volta. Aí no final do dia, ou no outro dia, tal, etc., ou outra secretária, fica aquela pilha de formulário, né, e vai digitar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai começar, porque ela está com a pilha do formulário, e ela que vai receber, né, um recibo dizendo que ela incluiu aquele aluno, que ela fez a matrícula daquele aluno. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer, ela diz, olha, eu fiz a matrícula, estava correta. Tá? Então, vocês viram aqui que são 3 soluções viáveis, tá? Né? Que depende da situação de cada lugar, gente. Essa aqui é uma escola pobre, ela só tem um computador. Não adianta você querer fazer isso aqui se o aluno não consegue, ela não tem o jeito de fazer um site, né? Então, você tem que dar todas as soluções, você tem que pensar na solução que é mais viável para cada cliente, tá bom? Bem, pessoal, só ter o modelo do caso de uso, o desenho, não adianta nada. A gente precisa ter uma descrição desse modelo. E isso acontece no relatório sintético de caso de uso. Então, vamos ver como é que se monta o relatório sintético de caso de uso, que é o que vocês vão entregar para a gente discutir na próxima aula, tá bom? Então, aqui tem o nosso exemplo, né? Tá? Da escola, né? E vamos pegar aqui, avaliar o aluno, tá? Então, a gente vai fazer uma descrição aqui desse avaliar o aluno. Então, primeiro fazer a descrição do ator, o aluno. Aluno é o indivíduo que frequenta as aulas com o objetivo de aprender inglês e obter um certificado. Vocês viram aqui que é uma escola de inglês. Professor é o profissional que ministra as aulas e avalia o aluno. É responsável por dizer que o aluno está apto a receber o certificado. Gente, se vocês tiverem muita dificuldade de fazer a descrição, né, tá? Vai lá e conversa com o ator, né, a persona, né, provavelmente, ou procura uma definição dessa pessoa, né? Pode ser no dicionário, pode ser em algum lugar que tenha essa definição. Até verifica se é isso mesmo que você está querendo, né? Que seja o seu ator, a sua persona, tá bom? Né? Tá? Então vamos lá. Descrição inicial, tá?
do avaliar o aluno. A descrição, gente, tá? Descrição sumária, né? Tá? Inicial e descrição sumária, ela deve ser escrita em um parágrafo, tá? Por que em um parágrafo, tá? Gente, então muita gente chega assim, porque é um parágrafo que tem que ser curto. Não, gente, o parágrafo pode ser longo. Tanto é que o resumo, né, da sua monografia, ele é um parágrafo. E tem resumo, gente, que ocupa 2 páginas. Eu já vi resumo de doutorado que foram 2 páginas, tá? Então, um parágrafo não significa que ele é curto, né? Tá? Porque tem uma regra. Né? Quando é que você muda de parágrafo? Você muda de parágrafo quando você muda de assunto. Se você mudou de assunto, você está falando de outra funcionalidade, está falando de outro caso de uso. Então, se você é um cara muito bom em redação, né, eu sempre brinco com todo mundo, se você é um cara bom de redação, você for escrever, cada parágrafo, né, do seu sistema é um caso de uso. Então, era uma coisa que também acontecia, né? Em prova, né? Quando tinha prova de caso de uso, né? Tá? Eu falava pro pessoal, olha, não tem como, né? Se você tem um texto falando, né, para extrair os casos de lá, procura os parágrafos. Agora, se a pessoa botou, né, 2 casos de uso em um parágrafo, ela não sabe português, né? Então, porque essa é regra de redação, tá, gente? Né? Tá? Regra de português. Não é só de português, não, viu? É regra de redação. Quando você for escrever, é dessa forma que você tem que escrever. Então, vamos lá. Qual que é a descrição sumária, a descrição inicial de avaliar o aluno? O aluno será avaliado pela sua presença, 75%, e a média aritmética de 2 provas. O aluno será considerado aprovado se a sua média for maior ou igual a 7. Vocês viram que, inclusive, aqui já tem o quê? A regra de negócio, tá? Então, vamos lá. Bem resumido, mas tem a regra de negócio.